Para vocês que estão acompanhando o nosso curso, os aspectos econômicos, históricos e geográficos do Tocantins. Hoje é a 8ª aula e o tema é a economia. Nós vamos falar num tema super importante, interessante e bem interativo, que é a economia do Estado. Para a gente discutirmos sobre a economia, nós vamos aqui apresentar alguns slides e começando a falar sobre o PIB, que é o medidor da economia, é o índice que mede a economia. Portanto, está aí na tela, PIB, a sua importância, tem uma importância fundamental para medir a economia. O significado da sigla PIB, que traduzindo é Produto Interno Bruto, né, mede toda a riqueza de um determinado ente político, seja o país, seja um estado, seja um município. Então, para formar o PIB, o IBGE pega os valores de vários segmentos, do primário, do secundário, do terciário, que ou seja, da agricultura e pecuária, que é o primário, da indústria, que é o secundário, e do comércio, prestação de serviço, que é o terciário, coloca numa tabela, tem um cálculo, e cada município vai determinar o PIB de cada município, consequentemente dos estados e, no geral, do país. No caso do Tocantins, os principais municípios são, na tela aí, você tem, em primeiro lugar, Palmas, né, em torno de 20% da riqueza do estado do Tocantins. Veja como é importante. A capital, muita gente assim acha, não, mas a capital não movimenta tanto dinheiro, cidade de Araguaína movimenta mais dinheiro, o comércio é mais forte, a indústria. Mas nós temos que entender que na capital, a contabilidade dos bancos, das construtoras, o dinheiro público é contabilizado na capital. E isso tem um peso nos números. Às vezes a gente não pode ver circulando esse dinheiro, mas na numeração, lá na contabilidade, ela tem um peso. Portanto, geralmente todas as capitais ela tem o maior produto dos estados. Assim como Brasília, o Distrito Federal. O Distrito Federal tem um dos maiores PIB do Brasil, um dos maiores, perto para São Paulo, perto do Rio de Janeiro. Mas está entre os 6 maiores PIB do Brasil. O Distrito Federal não tem uma indústria, não tem uma agricultura forte, mas devido à contabilidade, se concentrar na capital federal, a contabilidade de vários bancos, dos bancos, das construtoras, acaba que nos números fica alto, os números do Distrito Federal. Voltando aqui para o slide, nós vamos entendermos, já entendendo que Palmas, por ser a capital, devido à contabilidade, tem o maior PIB, e só uma variação, vocês podem ver no gráfico, tem ano em torno de 20%, 22% em Palmas. Segundo lugar, vem a cidade de Araguaína, com em torno de 11%. Terceiro lugar, vem a cidade de Gurupi. E aqui nós temos embolado o 4º, 5º e o 6º lugar. Há uma variação anualmente, né? Então, primeiro, Palmas, segundo, Araguaína, terceiro, Gurupi. E aí você tem uma variação, onde predomina Porto Nacional, predomina Porto Nacional, predomina Paraíso e depois Miracema. Porto, Paraíso e Miracema. E aí você tem uma variação, ano a ano, dependendo de alguns fatores, pode alterar. O próximo slide vai mostrar como é que é a composição desse PIB no estado do Tocantins. Vocês viram em torno de município, quais são os que detêm maior riqueza. Em torno do estado, o principal ponto nosso aí é a agropecuária, 17%. A indústria tem 21%, mas ele é dividido em vários fatores. Comércio e serviço é 61%, mas tem 1.001 tipos de comércio e de serviço. Então é muito quebrado. E aí você prevalece o setor primário, a agropecuária, com 17%. Até porque a indústria, o número é maior, 21%, mas aqui você tem só da construção civil 9% e de água, esgoto, que nós pagamos, energia, em torno de 8%. Tá? Por isso que o peso da indústria é grande, apesar de nós não termos uma indústria forte. Bom, se a agropecuária é o carro-chefe, quais são esses principais produtos da nossa agropecuária? Nós temos aqui a tabela, onde mostra uma variação, também há uma variação anual, e os principais produtos estão concentrados em lavouras
temporária no estado do Tocantins. É um conceito interessante, lavouras temporárias e lavouras permanentes. A lavoura temporária é aquelas que anualmente você planta e colhe, planta e colhe. Então, todo ano você planta e colhe. As permanentes você planta e demora, às vezes, 2, 3, 4, 10 anos só colhendo. É o caso do café, da laranja, né? Você planta e ali você só colhe. A banana, né? No Tocantins, prevalecem as lavouras temporárias, que é o caso da soja, do feijão, do milho. Vamos ver aqui no gráfico. Predomínio da soja. A metade da nossa produção da agropecuária é soja, 47%. Tem ano que dá mais, tem ano que dá menos, mas fica em torno aí de 45% a 50% nessa faixa. Nesse último ano aqui, de 2012, foi 47% a soja. Depois segue o arroz, em torno de 19%. Depois o milho, em torno de 8%. Feijão, 5%. Cana-de-açúcar, que tem aumentado muito nos últimos anos, cana-de-açúcar com feijão 5%. A tendência é que a cana-de-açúcar supere o feijão nos próximos resultados. Lembrando que esses resultados demoram 1, 2 anos para ser finalizado, né, ser publicado pelo IBGE. Então você tem soja, arroz, milho, feijão e cana-de-açúcar empatados, né? São lavouras temporárias, predomínio de lavouras temporárias. No próximo slide, nós vamos falar de dois setores fortes da nossa economia e 2 regiões, que é a soja, é o principal produto, aonde é desenvolvida a soja. É no polígono da soja, que é uma região que abrange desde Campos Lindos, passando por Pedro Afonso, Guaraí, Porto Nacional, Dianópolis, Mateiro e fecha novamente Campos Lindos. Essa região, esse ciclo chamado aí polígono da soja, envolve vários municípios. E está também aí na área do Mato Piba, também enquadrado na área do Mato Piba, né, essa região. Bom, e a outra região que nós queríamos falar chama-se Triângulo do Arroz, que fica no lado oposto do estado do Tocantins, na região sudoeste do estado, formado por 3 grandes municípios, territorialmente, um dos maiores municípios, um dos 3 maiores municípios, que é Formoso, do Araguaia, Lagoa da Confusão, chamado Triângulo. Um pedacinho do Pium e de Cristalândia que ficam fazendo parte ali do Triângulo do Arroz, a região que mais se planta arroz no estado do Tocantins, que é o segundo produto da nossa agropecuária, né? No próximo slide, nós vamos falar das usinas hidrelétricas. O estado do Tocantins tem um potencial muito grande de usinas hidrelétricas. Nós temos construídas já várias usinas, aqui no mapa mostra muita clareza. A usina número 1, Luiz Eduardo Magalhães, a 2, a de Peixe Angical, a 3 de São Salvador, a 4 do Estreito. Nós temos a usina para ser construída, a número 5 de Serra Quebrada, para ser construída. A número 6 para ser construída de Tupiratins, lá naquela cidade de Tupiratins e Itapiratins. Nós temos também a de Ipueiras para ser construída. A única a ser construída e projetada há mais de 12 anos, projetada, é a usina de Santa Isabel, lá no Rio Araguaia, a única do Rio Araguaia, de Santa Isabel, na cidade de Ananás. E também nós temos uma usina no Rio Novo Acordo, no Rio Sono, perdão, no município de Novo Acordo, ali no Rio Sono, no município entre Novo Acordo e o município de Rio Sono, né? Também é a única do Rio Sono que está projetada, que é um afluente do Tocantins. Então, na aula de hoje, vocês tiveram a oportunidade de entender a importância da economia, como se mede essa economia, quais são os principais municípios que determinam a economia do Tocantins, os principais produtos e, por último, nós tivemos a oportunidade de ver o potencial hidrelétrico do estado do Tocantins. Na próxima aula, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre as questões ambientais, especialmente sobre a Ilha do Bananal e o Jalapão. Eu espero e conto com você na próxima aula. Até a próxima.